Olá, seja bem-vindo ao Expertcast. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e co-presidente do Instituto AFIA, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho também o prazer de receber novamente o Amaury Guerreiro, Joseph Tepperman, que estiveram aqui comigo para um excelente papo sobre anticarreira, tanto na inovação, na saúde, na nossa vida. Aprendi muito com os dois e vou continuar aprendendo aqui agora num bate-papo entre os três. Um modelo não tradicional de perguntas e respostas, mas sim um bate-papo livre aqui. Então, obrigado de novo, Joseph e Amaury, por estarem aqui. Prazer estar contigo e com os Expertcasters. Muito obrigado. O Joseph, ele é fundador, sócio da AMROP Brasil, escreveu o livro Anticarreira, é palestrante também, speaker, TEDx, tem uma experiência enorme no desenvolvimento, seleção de executivos, conselheiros, e trouxe aqui essa visão muito bacana da anticarreira. E aí, Joseph, eu estava pensando aqui, né? Tem um monte de gente que não quer mudar, fala assim, pô, tá muito bem, eu quero ficar assim na minha vida. É o que a gente disse, beleza. Mas tem gente que quer mudar e fica com medo. Fala, poxa, vou pegar o meu exemplo aqui como médico, né? Então, eu fiz medicina, 6 anos, depois fiz uma residência. Tem ali a zona de conforto, tem o custo de oportunidade. Pô, vou mudar, eu vou aqui para outra perninha que você fez, o desenho, até chegar no pente, mas, cara, eu vou de novo voltar a ser R1, começar tudo. Não. E se der errado, e se né? der E se errado, fracassar? é isso. Melhor nem tentar. Se der errado, pô, já tenho 2 filhos. Nossa, mas como é que eu vou ficar? Que conselhos que você daria? Poxa, tem mais de 20 anos de experiência com seleção de altos executivos, conselheiros. Que conselho você daria para essa pessoa que está nos assistindo ou ouvindo aqui hoje? Quer mudar, mas fica com receio. Tá. Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, você falou, quem não quer mudar, tá tudo bem. Tá tudo bem, vírgula, até que tenha uma mudança tremenda no mundo e essa pessoa fique para trás e depois ela vai reclamar. Então, o seguro a gente contrata antes do evento. Não dá para fazer um seguro saúde, um seguro do carro, um seguro de casa depois da enchente, da doença grave, com tratamento caro. Tá? Então, isso me faz lembrar que também não sei de quem que eu ouvi, que eu gosto sempre de dar a citação a quem deu a fala original, essa eu não me lembro de quem foi. Se a velocidade de mudança interna for menor do que a velocidade de mudança externa, o fim para você está próximo. Interessante. Isso serve para as organizações, serve para as carreiras, serve para os governos, os ditadores, até os governos ditatoriais em algum momento caem. É isso. Até a vida pessoal. Tudo. Vida pessoal, completamente. Bem... Isso que você é casado... 35 Ou seja, anos. Vocês dois tiveram a competência de, ao longo do tempo, irem mudando para se acompanharem, né? Verdade. Para as coisas não divergirem demais. E a segunda coisa que eu penso, né, em relação à tua pergunta, é que o medo é bom, né? Se a gente não tivesse medo, acho que a gente morreria cedo, né? Não se colocaria em situações de perigo maiores do que a gente já se colocou e talvez não estaria aqui. Expectativa de vida não seria em torno de 75, 80, seria, sei lá, um quinto disso. Agora, o medo, ele joga aquela adrenalina, né? Tô até preocupado em falar aqui no Expertcast sobre o cérebro reptiliano, que o teu público provavelmente conhece em muito mais detalhe que eu, mas como fui escrever rapidamente sobre isso no livro, eu dei uma pesquisada. Esse nosso cérebro primitivo que nos joga adrenalina para o fight or flight, né? Nas situações de medo, tem a adrenalina que põe o coração para bater, as pernas estão cheias de energia para sair correndo, e isso era bom nas cavernas,
ou até quando a gente está na rua numa situação, sente uma situação de perigo, não é nem que a gente viu, não tem explicação, né? Sentiu e saiu correndo e aconteceu alguma coisa ruim naquela rua, sei lá, quando a gente está dentro de casa vendo, agora o AI vai acabar com todos os trabalhos, e o Geoff Hinton, que é um dos padrinhos da inteligência artificial, falou que radiologista já era. Ele falou isso há 10 anos atrás. Exatamente. Só que alguns meses atrás me contaram que nos Estados Unidos, não sei se foi o Ministério do Trabalho, algum outro órgão, avaliou quantas atividades um radiologista faz. Você teve contato com essa informação? Com essa, tive só da primeira do Geoffrey Hinton. Nós temos vários espectadores e espectadoras radiologistas. Vai ser bem legal aqui. 30 atividades, das quais uma delas é avaliar a imagem. Olha só. Isso para não dizer que até esse momento, isso deve estar na ponta da tua língua dos espectadores e espectadoras, que a inteligência artificial é melhor do que o humano, mas a inteligência artificial mais humano fazem um diagnóstico mais preciso do que as opções separadas. Então, uma das 30 atividades, podemos pesquisar, eu te mando, se você quiser pôr no link ou legal, colocar na comunidade, quais são as outras 29 atividades que deve ser pesquisar. Falar com outros médicos, olhar no olho do paciente, tem outras 26 aí que eu tô curioso para saber. Preencher ficha, né? Que essa é melhor também, que vá para a inteligência artificial. Certamente. Uma vez eu fiz um exame, não faz muito tempo, eu vou querendo entender as profissões, né? E a médica era radiologista. Fazia uns 2, 3 anos, falei, como você escolheu? Por que você está aqui? Ela falou, eu estava atendendo o paciente e eu quis um período, pelo menos, de não ter que ficar trocando muita ideia. Estou feliz de estar falando contigo, mas eu não quero ficar ouvindo o problema do paciente. Interessante. Eu tenho amigos radiologistas, como é que você chama? O ortopedista, né? O marceneiro da medicina. Tem alguns amigos ortopedistas que falam, putz, ficar vendo um monte de doente, pelo menos na ortopedia você acaba pegando muito atleta, né? Então é infinito, dá a sensação que médico só vai sentar na cadeira. Esse é um ponto interessante para as duas especialidades. Os ortopedistas que mais se diferenciam são aqueles que têm a melhor relação médico-paciente. E os radiologistas são aqueles que têm a melhor relação médico-paciente e também a melhor relação médico-médico, porque eles fazem muito contato com seus colegas, lideram discussões multidisciplinares. Então, Geoffrey Hinton falou isso, depois se arrependeu, né? Ele foi pro Google, depois até disse, olha, eu falei bobeira naquela época, porque negócio de parar de treinar radiologistas. Estão faltando radiologistas hoje nos Estados Unidos, porque a procura tinha despencado, tendo assim esse como medo da falta inteligência motorista artificial nos Estados Unidos, e quando eu estava lá no Global Summit da Singularity em 2016, a turma, Pablo Diamandis, a turma, os fundadores, os gênios, estavam muito preocupados que em 2, 3 anos ia ter 20 milhões de motoristas desempregados nos Estados Unidos que não sabia como ia absorver, que nunca na história do mundo teve essa questão. Bom, o Brasil quase chegou lá nas crises que a gente cria artificialmente, né? Que essa seria uma crise de nova tecnologia chegando, e até agora isso não aconteceu e faltam motoristas, ou seja... a gente fez, eu não lembro se o Amaury já estava nos grupos ali da comunidade de inovação em saúde, porque você citou isso. E eu mandei uma enquete, 2 enquetes, na verdade, nos grupos da comunidade. E a primeira foi o seguinte, olha, um avião já voa sozinho hoje. Ele decola, pousa, e obviamente a parte que ele faz isso melhor é o voo de cruzeiro, sozinho, tem equipamento para tudo isso. E a enquete era, quantas de vocês pegariam hoje um avião São Paulo para Paris, sem ninguém na cabine? Autônomo. E era a minoria absoluta, pouquíssima gente. E depois a segunda enquete era também o seguinte, olha, agora tem um segundo avião. Esse avião tem piloto, copiloto, tudo, mas ele não tem radar, não tem piloto automático. Quem vai nesse avião? 0. Então é uma minoria voa num avião 100% tripulado, geralmente aqueles muito abertos à inovação. E ninguém voa num avião que não tem os comandos aqui. Então, não adianta também, a gente precisa ter, como você disse, um equilíbrio agora, dos o dois. carro autônomo,
mais ou menos 1.400.000 mortes em acidentes de trânsito por ano. Isso pode Pois tirar é. trabalho, pode deixar os hospitais com um pouco mais de espaço e um pouco menos de fila de espera. O carro autônomo espero que venha logo. Mas aí é uma questão também essa interessante, eu né? Eu espero que venha logo. vou passar até para o Amaury para a gente falar um pouco mais disso, porque você citou o carro autônomo e a gente tem aqui, o Amaury trabalhou muito com distribuição de diversos devices, dispositivos, equipamentos na saúde. Então, vou citar o carro autônomo. Tem milhões de mortes no trânsito causadas por humanos. Agora, quando tem uma morte causada por um carro autônomo, da Uber, da Waymo, o que quer que seja, é um absurdo, as pessoas não toleram. Mesma coisa seria para os robôs cirúrgicos, Amaury. Então, você que conhece bastante aqui do tema, né? A gente já teria daqui a pouco um robô que, puxa, eu consigo virar minha mão aqui, não consigo virar mais do que isso. O robô consegue fazer manobras que um cirurgião não faz. E que poderia ser até... Será que a gente vai conseguir chegar numa época de uma cirurgia 100% autônoma? Excelente. E eu estou muito próximo disso, né, no trabalho atual, porque a robótica já começou há vários anos, mas hoje que nós estamos vendo realmente a aplicação, principalmente aqui no Brasil. Uma tecnologia cara, né? Mas todas as grandes indústrias de R&D têm um robô por trás, né? Na minha visão, e acho que o Jonathan comentou, né? E depois eu vou falar um pouquinho do avião. A soma do robô mais o médico, que na minha fala do outro capítulo é o cara que te dá confiança, o caring, que vai te explicar o que vai acontecer, que vai te explicar o pós-operatório. Aí sim, um robô sozinho, eu não me atreveria a ter a confiança. O que um médico sozinho, que hoje sempre foi assim, você tem a confiança. Então, é muito curioso aqui o reflexo, né? Estava pensando no avião, né? Justamente isso. Se você encararia, né? Se você encararia o... Deixa eu aproveitar também, já que eu fiz essa pergunta para o Joseph e ele estava falando aqui, né, da pessoa que, puxa, aquele que quer mudar e tem medo, como é que fica? Você, com toda a sua trajetória aqui de vida também e tendo feito grandes mudanças, né? De educador físico para CEO de uma tese de um private equity. Que conselho que você daria para uma pessoa que tem interesse de mudar, mas tem medo? Eu acho que o que eu mais me apoiei é dois nevers, né? É o Never Stop Learning, você comentou isso no início. Aprendizagem contínua, lifelong learning, como dizem. Então, assim, quando você está com receio, eu sempre pensei, e inclusive nas mudanças de país, falei assim, o que eu vou aprender novo? Porque às vezes você fala em Never Stop Learning, você pensa num curso novo, num MBA, mas no dia a dia você aprende muito. Aqui, olha, sensacional essa troca aqui, né? E o que a gente aprende. Então, o Never Stop Learning, eu acho que é uma excelente dica, né? Para essa sustentabilidade de ser um profissional que agrega valor no final, né? E eu acho que o segundo never, esse é até um mantra meu, quem me conhece, trabalhou comigo, sabe? Maury, never give up. Que legal. Porque na primeira a gente tende a lembrar um pouco, putz, não devia ter feito isso, tá vendo? Eu passei do ponto e tal. Nunca desista. Você sempre vai encontrar maneira de passar por aquele momento, né? E normalmente você não passa sozinho. Então eu sempre quis formar, Gustavo, equipes que se colaboram e não que competem para crescer, né? E assim, é muito legal, porque hoje eu vejo essas equipes, pessoas que eu liderei, melhores do que eu. E esse é o meu maior orgulho da minha carreira. O cara foi mais longe do que eu, o cara se transformou numa pessoa muito mais, assim, colaborando, né, e agregando valor do que eu. Eu acho o máximo, assim, de ter participado nisso. Você vê que você está confirmando o que eu falei no outro episódio sobre o Satoru e sobre né, como é que você vai medir tua vida, gente. É uma coisa que transborda e transcende, né? Gerar impacto na vida dos outros. Imagino que percentual enorme de quem vai estudar medicina e praticar medicina tá pensando nisso, né?
Com certeza. Como fazer diferença para a vida dos outros. E mesmo naquele grande estudo de Harvard sobre felicidade, né, que também, puxa, saiu tanto na mídia e acho que muita gente vai lembrar que o que mais faz diferença numa pessoa que está lá com 90 anos e fala assim, puxa, o que faz mais a pessoa ser feliz são os relacionamentos, a capacidade relacional que ela teve durante a vida, a rede de conexão, né? Por isso, mais do que nunca, né, a importância de estarmos juntos aqui, conectados. Eu falei da comunidade antes, qualquer que seja o conceito de comunidade. Aí vou deixar para vocês dois agora, talvez últimas palavras aqui, antes da gente passar para o nosso papo rápido, que é a tradição do Expertcast, conselhos que vocês dariam novamente aí pensando. Vou começar por você, José, porque uma coisa bacana que você falou aqui antes também da nossa gravação foi carreira como algo estreito e você comparou com a coronária, né? Então a coronária eu achei interessante porque é isso, né? Se eu tenho carreira e eu tenho uma coronária, puxa, entupiu, já era. Agora, se eu abrir infarto fulminante, se eu abrir minha carreira, aí para os profissionais de saúde que estão ouvindo, assistindo, é a circulação colateral que eu fui desenvolvendo. Entupiu uma coronária, opa, o sangue vai e passa pelas colaterais, né? Fala um pouquinho mais aqui disso e aí depois eu passo para o Amaury e a gente fecha com um papo rápido. O que me vem à mente é incentivar a turma a circular entre caos e ordem. Então, analisar como é que está a sua vida no momento. Tá tudo muito em ordem, joga uma pitadinha de caos. Vai fazer algo que você nunca fez antes, que você tem vontade. Vai estudar música. Vai se arriscar a escrever um artigo se você ainda não fez isso. Então, há quanto tempo você não faz alguma coisa nova? Investe numa startup que talvez vai dar errado, mas ou que provavelmente dá errado, né? Estatística. Mas você vai aprender um monte, Você vai aprender um monte, né? Investir na startup é dinheiro perdido, tá? A turma dos Venture Capitals chama Venture Capital, vem da palavra aventura. É uma aventura, não espere o dinheiro de volta. Pensa como se fosse uma doação ou um investimento num diploma prático de aprender fazendo, só para depois, né, não ter ninguém mandando mensagem. Ele falou para colocar em startup. Não, esquece o dinheiro. Sabe, bacana, eu vou devolver para você, mas eu lembrei que você foi falando, põe uma pitadinha, eu lembrei da minha cachorra. Ela adora casco de boi, né, que puxa, vende aí nos pés, adora isso. Então você dá, ela fica ali roendo isso e tal. E ela tá lá com o casco, quando ela fica com o casco 5, 10 minutos, de repente o que ela faz? Ela enfia o casco embaixo do sofá. Não é possível, acaba de novo. Aí eu tenho que ir lá, levanta. Aí ela fica tentando pegar, levanta. Aí eu levanto o sofá para ela e depois de um tempo ela bota de novo. Então precisa botar o casco embaixo do sofá, não é? Botar o casco embaixo do sofá e dar um jeito de levantar sozinho, porque o Gustavo não vai estar lá para ajudar. Mas é isso. Assim, ela começa a se entediar e enfia o casco. Aí... Muito legal. Se tá tudo muito caótico, aí a gente tem que fazer o contrário. Tem que colocar um pouco mais de ordem, né? Então, é esse eterno circular entre caos e ordem que vai ajudar. Essa seria a minha dica, vai ajudar a gente a não ficar ultrapassado. Muito bom. E você, Amaury? Eu estava pensando aqui nos momentos como líder e posições importantes, né? Nos momentos de alta pressão, né? E às vezes eu tenho alguns colegas, o dia você deve escutar um monte. Eu quero mudar de trabalho, de empresa, porque tá muita pressão. Uhum. E aí você muda e a pressão tá lá também, né? É o cara que ele citou aqui no livro, né? Que ele falou, puxa, o negócio tava lá, o cara tá bem, mas tá reclamando. Tá né? reclamando, exato. Então assim, o assunto de lidar com a pressão, e aí entra num assunto muito forte aqui para toda a audiência, que é a saúde mental, né? Uhum. Eu acho que assim, quando você encontra o que você gosta de fazer, pode vir a pressão que for, porque pressão tem em todo lugar. Você vai encarar, você vai juntar um time, você vai engajar um time para execução. Eu sempre aprendi assim, o líder tem que dar uma direção e comunicá-la, e aí entra a parte que é fácil, mas não é fácil. Engajar as pessoas para executar. Eu adoro fazer isso. Então,
eu gosto, né? O que eu falei, enquanto eu tiver isso, que estiver dentro das minhas atividades, né? Pode vir a pressão que for. Às vezes você bate a meta, às vezes você não bate a meta, às vezes você toma dura, mas isso faz parte, né? Então eu estava pensando muito nisso como uma dica aí, porque a pressão pelos resultados está enorme em qualquer profissão, desde a pressão dos resultados quando você está estudando. Né, que você tem que se diferenciar, que você tem que se formar, que você tem que ser médico, ou tudo isso. Então, lembrei disso, assim, os dois never que eu falei, os dois always. Always faça o que você gosta e always, dentro do que você gosta, aí entra um pouco o Expertcast, inove. Tente, porque senão você volta para a caixinha do tá acomodado. Aí é só mais um. É só mais um. E as pessoas têm uma visão de que inovar é um negócio... inovar eu preciso... As pessoas ligam inovar com tecnologia. Eu preciso desenvolver um negócio... Mas eu não tenho cabeça assim. E esquecem que inovar é... Puxa, até mesmo mudar o caminho de casa e andar por uma outra rua é inovar. Ir num outro restaurante. Ir num outro restaurante. Incremental. Né? Ou mudar o que você está fazendo ali. Puxa, você disse que eu vou estudar música ou eu vou... Sei lá, vou fazer um curso X e depois começar a ter... ideias, né? A gente vai fechar com o tradicional papo rápido. Obviamente um livro que nós vamos deixar para todo mundo ler aqui é o Anticarreira, do Joseph. Muito bom. Mas, além disso, eu vou querer ouvir de vocês dois, para começar o Joseph, uma dica cultural. Quando eu falo dica cultural, vamos abrir aqui para... Pode ser livro, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma viagem, uma série, você escolhe. Antes da dica cultural, eu anotei aqui, há uns 5, 10 minutos atrás, eu não quis interromper. A gente estava falando sobre as mudanças das pessoas e eu queria deixar a dica de um livro que chama Leadership on the Line. É de um professor formado em medicina, um professor da Harvard Kennedy School, chamado Ronald Heifetz. Semana passada eu vi pela primeira vez na Amazon que o livro está traduzido em português. Eu não lembro qual que é a tradução, a gente procura depois. E a gente coloca na sinopse também. Então é liderança na linha de frente, né? Ele, médico, percebeu que as pessoas consultavam com ele e com qualquer outro médico, digamos cardiologista, faça exercício, para de fumar, né? E ninguém mudava. Por que isso acontecia? Ele se encantou com essa pergunta e foi fazer estudo, mestrado, doutorado, escreveu o livro sobre liderança adaptativa, sobre o que nos segura de fazer as mudanças e o que faz com que mudemos para alcançar os resultados que a gente quer. Então é uma dica que eu deixo forte de livro. Muito bom. De filme, eu vi recentemente um que eu gostei muito, que chama Perfect Days, Dias Perfeitos. Também gostei, adorei esse filme. É um filme diferente, especial, uma narrativa mais lenta do que a gente está acostumado, mas maravilhoso, e raramente eu vejo um filme 2 vezes. Só de falar dele aqui já me dá vontade de ver de novo, sabe? Porque que filme, quanta lição que dá para tirar do filme. Filme incrível. A maioria já viu esse? Não vi. Pode, você vai gostar. Eu vi muito no MUBI e eu acho que acabou de chegar na Netflix. Acho que por isso que eu tô tendo a ideia aqui durante o... Muito bom. E viagem pro Japão, sem dúvida nenhuma. Sim. É o Japão no cinema, né? Um filme japonês espetacular. Espetacular. Eu busquei até comprar depois, porque no Japão tem aqueles banheiros, né? Aquele retrato em Tóquio. Tem um livro sobre aqueles banheiros também que foram feitos e que tem cada um... É um primor de arquitetura, né? Não vamos entregar mais spoiler não para o Amaury poder ver o filme. Agora eu vou querer a sua dica, Amaury. Vamos lá, vou começar com o filme. Eu vi um filme que se chama Here, Aqui. Não sei se alguém viu, é com o Tom Hanks. E toda a filmagem é num único local, que é uma casa. Uhum. E essa casa vai passando todas as gerações da família, que é a mesma família que viveu na casa. Mostrando os momentos alegres, tristes, como vai o ciclo da vida, vai falecendo. Eu achei um filme sensacional, simples de filmar, muito legal, vocês não assistiram. Eu vi no Netflix também, ou no Prime. Não vi, também, boa dica aqui para eu assistir. A viagem, esse ano, nós fomos para os Lençóis Maranhenses. Eu fiquei maravilhado.
Porque a gente vai para fora e gosta muito para fora, mas nós brasileiros, quem não conhece Lençóis Maranhenses... Também fui esse ano, gostei muito. Então, Muito bom. Muito bom. E os canyons? Quase ninguém sabe. Canyons que do Sul. Os canyons, o Itaimbezinho. Incrível. E qual que é o nome do segundo canyon? Agora não me vem. Mas é impressionante. Aí, boas dicas então, dicas de leitura, de filme, de viagem. Agora a gente vai passar para a segunda pergunta, para o Joseph. Mais um livro. Diga. 4.000 semanas. Eu li nesses últimos 10 dias, terminei ele no domingo, na segunda-feira. Agora, há poucos dias. Sobre o que é? Temos 4.000 semanas. Como a gente vai fazer para usá-las, abaixando um pouco essa ansiedade da produtividade, mas ao mesmo tempo fazendo o que a gente ama, amando o que a gente faz, como regula, né? Como e muitas vai usar entram o no tempo. automático, né? Então as pessoas nem percebem, mas... Temos mais ou menos 80 anos, são essas 4.000 semanas. E aí, o que faremos? E eu lembrei dele, quer dizer, eu adorei o livro, acho que eu vou inclusive repassar para fixar mais o conhecimento. Você falou das gerações na casa, achei tão interessante que ele fala, a gente fica achando que a gente é tão importante, a nossa vida, não sei o quê. A história humana tem em torno de 6.000 anos. E ele coloca ali que, muito provavelmente, em todas as gerações, a gente teve uma pessoa centenária. Isso quer dizer que, se a gente leva em consideração uma vida de 100 anos, a história humana tem 60 gerações. Incrível, né? Sendo que o Big Bang tem 14 bilhões de anos, e a vida tem, sei lá, não é nada, milhões né? de anos, então estamos... E por falar nisso, o que você, Joseph, faz para cuidar da própria saúde? Eu dei sorte, eu comprei o Oura Ring há uns 2 anos, e ele me ajudou a mudar a relação com o sono. Ele foi me gamificando e me educando através dos feedbacks que ele dá, que é para dormir 3 horas antes, para comer no máximo 3 horas antes de dormir, ou 2 horas e meia. Idealmente, não beber, né? Os médicos falam, não bebe nunca, mas não beber à noite, né? Então eu fui me reeducando a temperatura do quarto e a mudança do sono com 2 bebês pequenas, a Estela com 3 anos e 7 meses e a Carolzinha com 11 meses. Não é fácil, né? E ano passado foi um ano que eu fiz menos esporte e esse rearranjo assim de dormir. Alimentação, eu tendo a me alimentar bem, mas agora eu voltei aprendi a dormir mais cedo, né? Sempre com essa ansiedade de querer deixar tudo resolvido para amanhã e de ler mais uma mensagem. Hoje, muitas vezes eu acordo, eu apago as luzes mais cedo do que o comum, né? Do que o meu comum, que era 11, meia-noite e meia. Terça e quinta é o pilar da minha semana, porque eu acordo às 5, 5 e meia, eu tô com o personal na academia, adoro correr. Então, sou um bom cliente de ortopedista, porque quando eu tô correndo muito, me machuco. Fisioterapia. Eu joguei tênis competitivo na adolescência, então voltei a jogar tênis há 1 ano e meio atrás. Joguei muito tênis, deu tênis elbow, tô fazendo fisioterapia sem parar. Ainda bem que eu gosto de vários esportes, eu tenho um portfólio de esporte, porque se fosse só um... Você vai variando, né? Tem uma lesão, você vai pro outro. Vou pro outro, esse é o segredo do portfólio, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, na saúde é... E assim, o amor da família, né? Eu fui pai um pouco mais tarde do que a média. Ter transformado minha casa num lar, e isso, putz, é extremamente saudável. Muito bom. Eu sempre quis ser pai, depois teve um período de um pouco de dúvida, e para quem está na dúvida, é tudo aquilo que falam e mais um pouco. Ajuda muito na saúde. E você, Amaury? Não, o amor da família gravou, né? Faz parte da nossa saúde ou felicidade. Esporte durante a semana, casa de praia de fim de semana. É assim pra mim. E manda foto da praia pra gente, pra fazer eu inveja, né? mandei a foto da praia, né? Então eu tô na busca, eu fiz as contas, Joseph, 4.000 anos, 80 anos, né? 4.000 semanas, 80 4.000 anos. semanas. Sim. Eu tô nas 3.000 semanas. Então eu tô na busca dos 5.000 semanas. Vamos ver se acontece. Legal. Vamos agora voltar pro Joseph, porque a gente fala que de inovação
E aí eu queria saber qual que é a sua inovação preferida. E quando falo inovação, pode ser inovação, invenção, não é só na saúde, é aberto mesmo, como curiosidade. Tem uma inovação que está me ajudando. Eu ficava com uma ansiedade com o WhatsApp, porque me mandam mensagem. Tem gente... Eu não mando mensagem nem pro meu médico, sexta às 11h30 da noite, domingo às vezes... Vou num pronto-socorro. Agora é muito melhor, na minha visão, uma consulta virtual, né? Eu brinco que no pronto-socorro, se for uma gripe, você vai sair com um segundo vírus. Só tem doente e vírus. Eu não quero ir no pronto-socorro. Mas é muita mensagem, muita ansiedade nessa velocidade, nessa expectativa e o medo de perder, porque o inbox do WhatsApp vai ficando para trás, já tiro... Uma inovação foi que eu migrei minha conta para o WhatsApp Business e ativei um auto-reply, colocando mensagem recebida, obrigado, inspirado pelo Cal Newport, do livro de Slow Productivity, que alguém falou aqui no episódio do SXSW, né? Tem outro livro dele que chama Foco, enfim, eu falei, eu vou ativar isso, tá aqui meu e-mail, deixa no meu inbox, quando eu conseguir eu vou chegar nessa mensagem. Eu não sou um cirurgião do plantão médico, eu achava que eu era, não sou. E te ajudou então, bastante. Essa inovação, olha aí. Ela já existia há um tempo e eu tive que vencer uma barreira psicológica para colocá-la em prática. Acho que ela está uns 6, 8 meses em prática. Uau, que upgrade de vida. Então foi o Oura Ring para o sono e o esse botão de off, assim, né? Esse botão de... não é um off, é um botão de... Ok. Espera um pouquinho aí que eu já chego. Na hora que eu conseguir eu chego. Não dá para ser tudo para todos. Não escravo da... não quero ser escravo do celular, eu quero usá-lo ao invés de ser usado, né, pelo celular. E você, Amaury? Você sabe, eu estava pensando, acho que uns 10 anos atrás, participando de um podcast, veio a mesma pergunta. E eu falei, sem dúvida, controle remoto. Foi sensacional o controle remoto. Fala a verdade, antes que você não precisava chegar na TV. Depois de 10 anos, a utilização da inteligência artificial, para mim, sem dúvida, né? A que eu estou mais usando, me acostumando, aprendendo, mas, assim, tem feito minha vida muito mais simples, é o ChatGPT, os Geminis e toda... Então, realmente incrível. Há uns anos atrás eu acho que eu ia falar a máquina de Nespresso, porque imprimir um café em casa era uma loucura, Você né? começa a buscar coisas. Era uma loucura. Você está imprimindo um Nespresso em casa. Um Nespresso, como? Depois as coisas vão ficando banais, você esquece, Exato, né? Mas é uma grande transformação. Agora, para a gente fechar para os dois aqui a mesma pergunta, vou começar com você, Amaury, depois passo para o Joseph, que é quem você entrevistaria num podcast? E aí vale pessoas vivas ou que já não estão mais aqui. Legal. Eu acho que um é você mesmo, Gustavo. Eu gostei aqui do aquecimento. Olha que legal. Vamos fazer, a gente põe ele desse lado da mesa. Boa. A gente faz uma topa? próxima. Porque o almoço... Vamos fazer? Podemos. Porque A aquele gente vai no almoço... Tanuki. Aqui do lado. Aquele almoço, mais ou menos 1 ano e pouco atrás que nós tivemos, o Gustavo estava justamente na decisão do anticarreira. Com alguns medos, né? Mas, assim, o que eu vi nesse 1 ano e meio do Gustavo, né? Recentemente no AFIA Summit e tudo, você está fazendo o que você gosta mesmo. Então, te entrevistar é uma boa. E assim, hoje eu nado ainda, né? Então, hoje de manhã eu estava nadando e eu estou me preparando para uma prova no mar, no fim do ano no litoral norte. E o meu professor pediu para eu nadar com os braços fechados. Putz, não sei se vocês já experimentaram, mas, é incrível. E aí, é incrível porque você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Pediu para criar e aí eu lembrei, eu adoraria entrevistar esses atletas paralímpicos. Algum deles, putz, é incrível, né? O cara never give up. Em nenhum momento, né? E como ele se vai se reinventando ali. Muito bom. Você, José? Sabe que eu bati o olho rápido no que você tinha mandado, como mais ou menos um norte do que a gente ia falar. Provavelmente a gente falou de 10% daquilo, porque o papo super abriu. Os bons episódios, que são muitos, felizmente, são assim. E aí, rapidamente eu vi as perguntas, eu falei, caramba, eu subi no GPT. O GPT respondeu
tudo diferente do que eu responderia. Né? Porque eu falo bastante com ele já tem um monte de informação gravada minha, mas respondeu tudo diferente. Eu estava comentando com a Mauri um minutinho antes de você chegar, que bom que o GPT respondeu diferente, porque o GPT, o Yuval, não, o Taleb veio em casa. Olha... Quando eu era presidente do conselho do Instituto de Formação de Líderes, o IFL, que é um think tank liberal, a gente trouxe ele para o Brasil para falar no Fórum da Liberdade. E aí eu tive a chance de almoçar com ele. Tudo porque eu estava fazendo um trabalho voluntário, um trabalho para instituto. Você também está em instituto. Quer dizer, instituto, a maior parte das vezes a gente não só não recebe, como põe dinheiro. Isso. E aí a gente fez um café da manhã no dia seguinte ao Fórum da Liberdade, com o Taleb em casa. Foi incrível interagir com ele, um cara inteligentíssimo. Mas não seria ele que eu gostaria de entrevistar. E na hora me veio um insight, eu adoraria entrevistar o Jô Soares. Jô Soares, por quê? Eu não acho que ninguém nunca entrevistou ele, que eu saiba. Pra saber como é que a cabeça... Ele sempre do outro lado. Mas sei lá, por algum motivo eu tendo a pensar... Fazer os contrapontos, né? Pensar o diferente pra ver o que sai, né? Senão não sai inovação. E pô, eu era viciado. Eu não falei que eu dormia meia-noite e pouco, era às 11h30, não era isso? Esse era um dos motivos era do sono de moleque, era um dos motivos. E ele entrevistava muito bem, fazia as pessoas se abrirem. Faz falta, né? Caramba. Olha, muito bom. A Mauri e Joseph, foi um grande prazer receber vocês aqui 2 vezes para esses 2 episódios magníficos sobre anticarreira, liderança, inovação. Falamos bastante da vida, vários aprendizados. Muito obrigado. Certamente receberei os 2 aqui novamente. Obrigado pela presença. Muito obrigado, igualmente. Tá aprendendo com os 2 amigos aqui. Bem, para você que nos ouviu, nos assistiu, não deixe de compartilhar esse e outros episódios com seus amigos, contatos, publique, divulgue nas mídias sociais, nos dê 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio e vídeo e também siga o ExpertCast. E bem, se você gosta de inovação na saúde, não deixe de participar da comunidade de inovação em saúde. Nós já somos mais de 13 mil. Você encontra os links para os grupos em www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.